Você já parou para se questionar sobre as suas crenças? Já parou para comparar tudo aquilo que você acredita com tudo aquilo que você conhece? De fato, de modo frio, imparcial e sereno, mas para si mesmo ou para si mesma. Já parou para se perguntar se tudo aquilo em que você acredita é de fato uma verdade? Você já parou para, honestamente, consigo mesmo, consigo mesma, responder-se se você já pode comprovar ou já pôde comprovar tudo aquilo em que em sua vida você já absorveu e concebeu como verdade, ou seja, tudo aquilo que você conhece, tudo que você sabe ou pensa que sabe, é a mais pura expressão da verdade? Afinal, o que é verdade para um é verdade para outro? Ou todos os seres? O que é verdade para você é verdade para mim? Já parou para se questionar se toda a verdade concebida pela humanidade é de fato algo em que se pode conhecer, ou que se pôde conhecer, saber, ter ciência, somente através dos sentidos físicos? Se há coisas que existem, mas que não podem ser conhecidas e concebidas pelos nossos 5 sentidos, como o amor, por exemplo, já se perguntou quantas coisas, estatisticamente, são concebidas como verdade, mas que quer são tangíveis, materiais, quer são apenas empíricas ou emocionais? A grande questão aqui é, afinal, você acredita ou você sabe? Eu creio ou eu sei? Tudo o que provém desta simples análise, neste comecinho aqui levantada, diz respeito à verdade ou ao produto de uma imaginação ativa e profícua. Que viagem, não é, meu irmão, minha irmã? Vamos filosofar só um pouco hoje? Vem comigo então. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Alvorada da Paz, o canal da transição planetária. Se você está gostando de nosso vídeo, ou já conhece o nosso trabalho, e nos acompanha ou nos segue, já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Expanda o sininho aí para receber todas as notificações toda vez que postamos ou postarmos um novo vídeo. E compartilhe este vídeo e os demais vídeos deste canal com todos aqueles que você considerar que possam se interessar e tirar o melhor proveito de nosso conteúdo para a sua própria vida. Pois é, este o nosso único intento aqui. Pode acreditar. Agora, voltando ao nosso tópico, por favor, entenda. Não pretendemos encerrar este assunto. Não pretendemos fechar questões, não pretendemos impor absolutamente nada sobre o assunto, o tema que hoje nós estamos discorrendo, que são crenças, o saber e a verdade. Queremos apenas levantar este tema para suas futuras mais profundas meditações ou reflexões. Eu nem sequer acredito
que este tema possa ser encerrado ou conter uma definição, ou prover uma solução definitiva ou absoluta. Porém, ao longo da trajetória de nossas experiências, não foram poucas as vezes em que me deparei com este tema, que tantas e tantas delas se tornou um verdadeiro dilema para mim. Porém, eu pude, no mínimo, compreender e amealhar algumas conclusões, que certamente me serviram de baliza para o meu entendimento sobre as coisas do universo, sobre o Criador, sobre a criação e sobre as criaturas. Então aqui vai alguns conceitos básicos para embasar a nossa reflexão sobre este assunto. Verdade é tudo aquilo que se concebe como um fato, como algo fechado e definitivo, ou como algo consensual e comprovado, segundo um critério ou um conjunto de critérios que um dado colegiado, uma coletividade, no sentido de sintetizar, normatizar e universalizar como regra, adota. Um dado tópico do conhecimento humano, quer ele seja material e comprovado cientificamente, quer seja empírico ou subjetivo, porém consensual, segundo o entendimento desse colegiado. Um outro conceito, ciência. Ciência é o processo segundo o qual a verdade é concebida, maiormente em laboratório, e também segundo um conjunto de critérios muito bem definidos e consensuais do mesmo colegiado. Mas, neste caso, ela é voltada apenas e tão somente à matéria. Ou seja, a tudo que é material, tangível, provável e, enfim, consensual. Um terceiro conceito, o saber. O saber, que é igual a conhecimento, ele transcende. E quando ele faz porque é empírico. E nem sempre é material, mas definitivamente. Ele é sempre um produto das experiências, pessoais ou coletivas, amealhadas ao longo de um período de tempo definido. Então, quando eu digo que eu sei, eu quero dizer que eu experimentei, eu vivenciei, eu vivi. E neste caso, meu irmão, minha irmã, ele transcende a ciência. E até mesmo a verdade. Definida aqui neste vídeo. Pois que ele independe de um conjunto de regras, princípios e de um consenso pregado por esse ou aquele colegiado. Porque colegiado algum, como até mesmo coletividade alguma, poderá a qualquer tempo impor sua verdade, e fazê-la prevalecer e sobrepor a uma experiência vivida. De fato, por uma única individualidade. Por mais que se tente, por mais que se faça impor ou valer-se sobre ela. Agora passemos a um próximo conceito, o conceito das crenças. Acreditar ou crer é conceber para si mesmo algo, algum conceito, um conjunto de ideias, quer elas sejam o produto da manifestação da verdade, da ciência, ou até mesmo do saber, do conhecimento teórico. O que quer dizer que ela pode ou não se basear no conhecimento pessoal, se basear ou não na ciência,
se basear ou não numa verdade colegiada. A fé já é um conceito ainda mais transcendente, pois que é toda crença consolidada, enraizada, amalgamada e concebida como verdade para si mesmo, para si mesma, a despeito de toda a ciência. E em muitos casos pode ou não depender ou basear-se no entendimento e, portanto, no conhecimento ou no saber. Notemos, entretanto, senhores, que cada um desses conceitos até aqui elencados, exceto pela fé, que é a crença já consolidada, ou pela verdade que se utiliza ou não da ciência, como processo de sua concepção, ou seja, os conceitos das crenças, do saber e da verdade, são elementos independentes, que podem reivindicar para si o seu próprio trono, o seu próprio império, como geralmente o fazem, causando muitas vezes a desarmonia e o caos entre os seres humanos, entre os seres, de uma forma geral. E apesar de não ser um tópico 100% pertinente à temática de hoje, carecendo de uma análise por si só, apartada totalmente dedicada a ela, aqui vai um novo conceito, a memória. A memória, meu irmão, minha irmã, é uma temática inteira por sua natureza intrínseca. Ela é toda uma temática. É o fator primordial único, capaz de manter todos os conceitos anteriores coesos e perpétuos, desde que sob o seu soberano poder. Porque sem a memória, meu irmão, minha irmã, os demais fatores se tornam fatidicamente perenes, pueris. E nesse sentido, senhores, há um conceito que, voltado mais ao saber que aos outros dois conceitos ou fatores, é superior à própria memória e a detém, como sendo seu próprio instrumento. É o conceito de consciência, que pode ser traduzido também por mente, a única soberana, verdadeiramente soberana, capaz de deter, controlar, consolidar, criar, cocriar, manter coesão e até fundir todos esses e todos os demais infinitos conceitos concebíveis pelo entendimento humano. Em verdade e saber, todo e qualquer tema que iremos produzir, discorrer e desenvolver aqui, neste canal, senhores, diz respeito à consciência, a qual devemos nossa maior e mais profunda reverência. E é no sentido de amealharmos, de concebermos e consolidarmos consciência acerca da temática de hoje, é que nos debruçamos nela, no sentido de tentarmos e de ensaiarmos um equilíbrio de forças entre as nossas crenças, o nosso saber e a verdade de todas as coisas. Voltando então a uma questão sensível que nos abala enquanto seres integrados e nos tenta dividir enquanto coletividade. Lembremos que em nosso processo reencarnatório aqui na Terra, processo que consiste em passarmos por uma perda relativa de memória, de todo o nosso saber pregresso, que remontaria talvez a milênios, se não a infinitas noites perdidas no tempo, para cada um de nós, aqui neste plano. Ao reencarnarmos, amealhamos junto aos nossos pais ou tutores, primeiramente, todo um conjunto paralelo de conhecimentos e crenças. Conhecimentos esses que são inerentes a eles. Nossos primeiros mestres, os nossos primeiros senhores.
São eles que nos transferem nossos primeiros conhecimentos, bem como nossas primeiras crenças. Passamos a crer em tudo que eles simplesmente nos dizem que devemos crer. Dada a nossa incapacidade cognitiva inicial de discernir e de decidir ou adotar caminhos pessoais, passamos então a conhecer e crer, alinhados às crenças e conhecimentos de nossos primeiros professores nesta vida. São eles quem, portanto, nos semeiam ou deixam de semear, no caso de negligência, com suas palavras e principalmente com os seus exemplos. Trazendo à luz aqui então um pouco do meu modesto saber, que são minhas experiências pessoais inerentes e intransferíveis, eu posso lhes asseverar que aprendi que a única forma que eu sinceramente pude obter e manter harmonia e paz interior é conciliando as minhas crenças com o meu saber e a própria verdade em todas as coisas, em todas as searas e aspectos da minha vida. Para tanto, senhores, eu aprendi que o mais importante e razoável para mim é, se isso lhes ajudar, eu ficarei bastante satisfeito. Primeiro, adotei uma medida padrão para mim mesmo de inicialmente crer, de inicialmente acreditar. Sim, acreditar, mas acreditar na possibilidade de. Fazendo isso, eu mantenho minimamente aberto, ou me mantenho minimamente aberto às possibilidades de que uma tese qualquer seja um fato ou uma verdade, permitindo-me assim me entreter, me motivar, me mover em um determinado sentido, colorindo e temperando assim a minha vida, ou o meu presente, mas deixando sempre aberta também a possibilidade de que aquilo em que eu creio, nesse primeiro momento, seja um equívoco, um erro, um engano. Portanto, sem fechar a questão como verdade, pois este não seria o momento da verdade, não, mas o momento da possibilidade. Essa, senhores, é a fase da hipótese. É apenas algo em que eu deva me agarrar, me sustentar, me motivar e me inspirar, com base nos sonhos, nas imagens, com base nas ideias, com base em um foco de ideia, no vislumbre e também no desejo. Segundo, daí então, inicio o processo da aquisição do conhecimento e da experimentação. E, portanto, do meu saber, observando aqui que, como Rosa Cruz, há muito tempo mantenho o hábito de, para cada teoria, buscar uma experimentação, buscar a prática, para tentar uma constatação ou a negação. É aqui que eu insiro, então, o método científico, ou recorro à ciência. É a fase da tese. Lembrando que a crença é a fase da hipótese e do desenvolvimento dessa tese. Essa é a fase segunda. Agora a terceira. Somente a partir deste ponto é que eu obtenho, então, a verdade dos fatos. Esta é a fase da síntese. Consolidando e pacificando assim todas as questões para a minha consciência. E me tornando, assim, conciso, estruturado e forte o suficiente para deixar de temer uma eventual perda da memória.
de todas as coisas, mantendo-me consciente, tanto quanto possível e estável, para só então buscar aquilo que todos nós deveríamos buscar, a felicidade, minha imortalidade, a minha eternidade, enquanto criatura cósmica, absolutamente inapartável do Criador. Observemos, senhores, que à primeira vista, essa disposição, essa organização é até intuitiva, de certa forma, natural. Mas eu devo lembrar aqui que não, senhores. Não é assim que a maioria dos leigos a tratam ou a concebem. Notem que na busca da verdade, muitos colocam a crença em nível top de hierarquia, chegando até mesmo a um dado momento de suas vidas a conceber o perigoso adágio que a mim não passa de poesia e em alguns casos de delírio, de que a fé deve transcender todo entendimento. Você já ouviu esse adágio em algum lugar, em algum momento da sua vida? Pois é. E com isso, com esse adágio, tornado para muitos uma lei, um princípio de vida, a verdade é que se decide fechar aí todas as portas do conhecimento e, portanto, da verdade. É pensando, agindo e reagindo assim, que nesse exato momento ocorre uma ruptura a nível inconsciente entre a fé e a ciência. Ironicamente, entre aquilo que se crê e a verdade encontrada pelo caminho da ciência. Entendam, portanto, senhores, que hierarquicamente a crença, que é sem sombra de dúvida indispensável, necessária e indispensável a todo o processo de evolução. Porque aponta para a fase dos sonhos, dos vislumbres, da inspiração e da motivação. Fazem que surgem aí todas as hipóteses, todos os temas, todos os alvos de busca, de pesquisa e de estudo. A crença. Enfim, a crença é hierarquicamente inferior ao próprio conhecimento, ao saber. Notem, senhores, que não existe tese sem hipótese, nem síntese sem tese. E a verdade, portanto, só pode ser obtida nessa ordem, crendo na possibilidade de, portanto, crer é acreditar na possibilidade de. Depois, conhecendo, que é tomando ciência, através de uma teoria, experimentando e comprovando que sim, o que se acreditava pode ser verdade ou que não. O que se acreditava é agora, então, derrubado. E, finalmente, obtendo a verdade. Concluindo, todo aquele que crê consolidando sua crença em fé, a despeito de todo entendimento ou conhecimento, jamais terá domínio de qualquer verdade. Esse que assim o faz torna-se suscetível e manipulável e simplesmente estorva o ciclo natural do progresso ou da evolução. Via de regra, meu irmão, minha irmã, toda vez que você se deparar com esse dilema interiormente, tá? Não é um dilema debate, não é confronto pessoal, interpessoal, não, um dilema interno. Pergunte-se assim: eu creio ou eu sei? Ou seja, minha grande interrogação deixada para você hoje é: você crê ou você sabe? Você crê no Criador, na criação e na criatura, ou você sabe? Ou você o conhece? Essa diferença vital, senhores,
é que determina se um espírito está em sua fase de infância espiritual ou se já saiu dela, rumando à maturidade. Apenas rumando à maturidade. Pense em tudo isso, reflita, pondere e medite. Eu só posso adiantar-lhe que, neste caso, a resposta está dentro de você e não fora. Muito bem, vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu agradeço imensamente a sua presença, se você me acompanhou até aqui, meu irmão, minha irmã. O meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. E namastê.